tarde, pessoal. Vamos para as nossas questões? O que eu peguei aqui, tá? Eu peguei as questões do SARESP, que vocês vão realizar em novembro. Então, são questões um pouquinho mais complexas, mas também não é tão complexo, não, vocês vão ver aqui. E eu não coloquei na ordem da própria prova, tá? Então, essas questões aqui são dos últimos anos do SARESP, mas eu coloquei numa ordem que é mais, que a gente deveria priorizar, certo? E eu vou deixar as questões que estão mais complexas para o fim e as mais simples para o começo. Não vai dar tempo da gente passar em todas as questões, eu separei aqui 20 questões, então eu vou pular algumas, mas esse material, os professores de vocês já têm acesso, vai ficar no repositório também, então vocês conseguem acessar eles na sequência, hoje, amanhã, final de semana, quando vocês quiserem, para dar uma olhada em todas as questões, inclusive com a resolução delas. Tudo bem? Vamos para a nossa primeira questão, e aí nesse primeiro bloco, a gente vai falar de gráficos e tabelas, tá? Então, a gente vai falar de ler, interpretar questões com gráficos e tabelas e responder, resolver essas questões. Tudo bem? Vamos começar aqui com a nossa primeira questão. Considere a seguir a tabela nutricional de uma determinada barra de chocolate com 25 gramas. Tá? Então, ele está trazendo a tabela de uma barra que tem 25 gramas. Se a Juliana comer 3 barras desse chocolate, ela irá ingerir uma quantidade de carboidratos igual a... E aí, vamos olhar aqui para a nossa tabelinha, tá? Uma barrinha, ou seja, 25 gramas, tem 15 gramas de carboidrato. Tudo bem? Quantas gramas de carboidrato a gente vai ter com 3 barrinhas? É essa a pergunta. Quer perguntar? Não? Boa. Aqui vai ter a continha, tudo bem? Então, é uma regra de 3 bem simples, bem direto. Todo mundo entendeu aqui a questão? Todo mundo conseguiu entender a tabelinha? Alguma dúvida? Se forem tendo dúvida, vão me parando, tá? Então, 15 gramas da barrinha significa uma barra, né? 15 gramas de carboidrato, aqui é o carboidrato, significa 25 gramas da barrinha ou a mesma coisa que é uma barrinha. Então, aqui são as barrinhas. Quantas gramas de carboidrato eu vou ter em 3 barrinhas? A gente faz a regra de 3, já responderam aqui, inclusive. Você multiplica o 3 por 15, o x por 1, eu estou fazendo aqui no número de barras para facilitar, e aí x vezes 1 é x, 15 vezes 3 dá 45, então o total de gramas que eu tenho de carboidrato em 3 barrinhas, 45 gramas. Tranquila essa questão? Facinho, né? Esse é o tipo de questão que você tem que garantir o ponto aqui na prova. Vocês sabiam, inclusive, que no SAEB, as questões mais fáceis, elas valem mais pontos do que as difíceis? Porque eles usam uma coisa que chama TRI. Imagina assim, você acerta uma questão fácil e erra uma questão difícil. Quer dizer que você sabe ali o começo do conteúdo, certo? Agora, você acerta difícil e erra fácil. Ele vai achar que você está chutando. Então, o modelo de pontuação do SAEB, ele prevê esse tipo de situação. E ele vai te dar mais pontos para as questões fáceis, depois médio pontos para as questões médias e um pouquinho menos de pontos para as questões difíceis. Também não é tão grande a diferença, mas isso só reforça a nossa prioridade de garantir os pontos nas questões que a gente tem mais confiança. E aí saber ler a questão, interpretar rapidinho e pular o que você quiser pular agora para voltar no final é bem relevante. Tudo bem? Essa questão aqui mais para a gente aquecer, no final a gente sabe que a quantidade de carboidratos em 3 barrinhas vai ser de 45 gramas, letra B. Tudo bem? Boa. Uma outra questão aqui, agora de gráfico, tá? O gráfico a seguir mostra o número de prédios novos construídos em uma cidade de 2015 até 2020. As informações apresentadas nesse gráfico também podem ser representadas como uma tabela. Assinale a alternativa que contém a tabela que representa as informações desse gráfico. Tudo bem? Então, ele quer pegar esse gráfico e transformar em uma tabela, e ele quer saber qual é a tabela correta que representa as mesmas informações que esse gráfico aqui. Tá? Vamos aumentar aqui. E só focar nas opções. Tudo bem? Vamos olhar ano a ano. Tá? 2015, eu tive um pouquinho menos do que 15 novos prédios sendo construídos. Foi 14, foi 13? Eu não sei falar só olhando para o gráfico. Tá? Eu não consigo dizer qual é o número exato. E aí, acho que a primeira dica aqui é
não brinca com a questão, tá? Se você não sabe se é 14 ou 13, você não sabe. Mas você sabe que é menos do que 15. Então, a informação que você tem é essa, tá? E aí, como é menos do que 15, mas também é mais próximo do 15 do que é próximo do 10, eu já sei que não pode ser o item D, porque o item D falou 11. E aí, 11 eu sei que não é. Mas pode ser tanto 13 quanto 14. Eu não tenho essa certeza aqui. Eu acho que é mais 14, mas eu não tenho essa certeza. Então, não brinca com a questão. Deixa lá por enquanto, você já eliminou o item D. Tudo bem aqui? Vamos para o próximo ano, de 2016. 2016 está levemente acima do 15. Eu acho que é 16, mas eu não tenho certeza. Vamos olhar aqui. 17 poderia ser. 16 também. 16 também, 17 também. Então, com esse ano, eu não consigo tirar nenhuma informação aqui com segurança. Então, vamos para o próximo ano. Em 2017... eu tive aqui algo entre 15 e 20. Eu tenho certeza que não é 16, não está tão próximo assim do 15, e não é 19, né? Não está tão próximo do 20. Está algo mais no meio ali. Então, eu já sei que não é o item A, porque ele falou 20. Eu já sei que não é o item B, porque ele falou 19. E eu já sei que não é o item D, porque ele falou 19. Esse 19 aqui ele ainda me deixa com dúvida. Se eu quisesse ter mais segurança, eu ainda iria considerar o 19 e seguir um pouquinho mais. Tudo bem? Então, sendo mais seguro aqui, eu sei que pelo ano de 2017 não é o 20. Então, eu eliminei o item A. Esse 19 aqui, eu estou achando bastante que não é. Mas vamos seguir por enquanto, para ter confiança, certo? Aí a gente vai para 2018, que está com um número de prédios novos acima do 20. Poderia ser 21, poderia ser 22, 21 e 22. Poderia ser qualquer um deles. Vamos seguir também. 2019, eu estou com acima do 15 e antes do 20. Poderia ser 18, 17, 17 e 18. Então, poderia ser qualquer uma dessas opções aqui, porque eu não estou tão seguro assim de qual número exato é. Vamos para 2020, que está aqui entre 5 e 10. Não poderia ser esse 10 aqui, então. Todas as outras opções, o 8 poderia. Então, com 2015, eu eliminei o item D. Com 2017, eu eliminei o item A. Com 2020, eu eliminei o item B. Certo? E aí, só sobrou para mim o item C. Tudo bem? Aqui, você não tem um número exato, você tem uma aproximação no gráfico. Mas aquele gráfico não necessariamente está em escala. Então, você não tem essa certeza. Tá? Então, o ideal é você não brincar com a questão. Tudo bem? Se você não tem essa certeza, vai seguindo que alguma informação ele vai te trazer. Tranquilo essa questão? Alguma dúvida? Boa. Vamos seguir aqui para uma questão um pouquinho mais difícil dessa parte de gráficos e tabelas, tá? O celular da Estela faz um resumo do uso do seu tempo no dispositivo. Em uma determinada semana, seu celular mostrou a seguinte tabela, que indica o total de horas de uso por dia, de segunda a sexta-feira, em cada uma das 3 categorias. O celular da Estela também oferece a opção de mostrar esses dados em um gráfico. Qual é o gráfico mais adequado para representar esses dados? Certo? Então, ela quer saber qual é o gráfico que consegue representar bem essa tabela que está aqui. Tudo bem? Vamos ler melhor a tabela, tá? A tabela, ela vai ter segunda, terça, quarta, quinta e sexta, certo? Jogos. O tempo que ela gasta com jogo na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Então, ela gastou 1 hora com jogo na segunda, 1 hora com jogo na terça, 2 horas com jogos na quarta, 2 horas com jogos na quinta, 1 hora com jogo na sexta. Tudo bem? Deu para entender bem essa tabela ou vocês têm alguma dúvida nela? Tranquilo? Boa. A mesma coisa ela traz aqui para a educação e a mesma coisa aqui para redes sociais. Certo? Então, essa tabela ela fala o número de horas que esqueci o nome dela, utiliza para jogos, educação e redes sociais em cada um dos dias da semana. Tudo bem? Qual é o gráfico que melhor representa essa tabela? Olha aqui. Vamos fazer a soma por coluna, só para vocês verem essa parte. Na segunda, eu joguei
uma hora, estudei 2 e usei 2 de redes sociais. Então, na segunda, tive 5 horas. Na terça, 7 horas. Somei 1 com 3 com 3. Na quarta, 7 horas também. Na quinta, 6 horas. E na sexta, 1 com 3 com 2, 6 horas. Olha o item B. Na segunda, 5 horas. Na terça, 7 horas. Na quarta, 7 horas. Na quinta, 6 horas. E na sexta, 6 horas. O item B, tem alguma informação errada? Não, né? Ele está com todas as informações corretas, certo? Ele está trazendo exatamente a informação que está ali, que você consegue extrair da tabela. Só que é essa informação que a tabela demonstra para você? A tabela, ela demonstra o número de horas por dia. E esse gráfico aqui, o número de horas por dia por atividade que ela fez, né? Aqui, ele mostra só o número somado de horas. Então, esse é o gráfico que melhor representa aquela tabela? Não. Então, apesar de todas as informações aqui estarem corretas, esse gráfico ele não é o melhor para representar a tabela, tá? E aí se atenta à pergunta que é essa, ó. Qual é o gráfico mais adequado para representar esses dados? Tudo bem? Então, eu já sei que não é o item B, tá? Vamos olhar para os outros gráficos também, para as outras informações que a gente tem aqui. Quando você ir olhar para os outros gráficos, primeiro você tem que entender o que aquele gráfico está trazendo, tá? Esse gráfico aqui, ele parece meio estranho porque ele já vai subindo até 14 horas, né? E não tem 14 ali na nossa tabela, né? Então, você já fica meio confuso com ele. Só que ele está falando aqui as horas acumuladas, tudo bem? Então, por exemplo, na segunda, o que é essa parte verdinha? Verdinha é a educação. Na segunda, ela teve 2 horas de educação. Na terça, foi para 5. Então, quer dizer que o delta foi 3 horas. Será que está correto? Tive 2, mais 3, está certinho. Depois, eu fui para 9 horas aqui. Do 5 para o 9 tem quanto de diferença? 4. Está certinho. Depois, do 9 para o... da quarta para a quinta, eu fui de 9 para 11 horas. Então, eu subi mais 2 horas, está certinho. E depois, eu fui de 11 para 14. Eu subi mais 3 horas, está certinho. Certo? Então, quando eu olho para esse gráfico, ele traz as informações que estão lá, só que, em vez de trazer as informações diárias, ele está trazendo as informações acumuladas. Certo? Aí eu fico na dúvida, tipo, esse é o gráfico que melhor representa o que a gente quer? Eu acho que não. Porque ele traz acumulado. Só que ele não está mentindo nenhuma informação e ele consegue falar todos os dias. Eu fico na dúvida, assim, eu não tenho tanta certeza. Então, nesse ponto aqui, acho que o melhor é a gente tentar procurar algum erro no gráfico. E a gente consegue achar esse erro, que é as 8 horas aqui do jogos. Certo? Se eu somar tudo de jogo, vamos aqui. 1 hora com 1 hora, 2. Com 2, 4. Com 2, 6. Com 1, 7. Se eu somo tudo dos jogos, dá 7 horas no total. Tá? Só que o meu gráfico está falando que a hora gasta com jogos no total está dando 8 horas. Então, esse ponto aqui, ele está errado. Tá? Esse gráfico, eu já tentaria falar, não é ele que a gente quer. Mas, se todas as informações estivessem corretas, eu ficaria na dúvida. Então, eu teria que analisar os outros itens. Tudo bem? Se ele fosse o único correto, aí eu marcaria esse item. Mas eu tenderia a falar que não é ele. Tá? Mas, como ele tem um erro, eu vi esse erro aqui, e aí como é que eu achei o erro? Tá? Tentem olhar para as bordas. Fica mais fácil. Tudo bem? O que é a borda aqui? Como ele estava trazendo um acumulado, tenta olhar para o ponto final. Tá? Tipo... Para educação, eu vi que estava certinho. Tem 14 horas aqui e tem 14 na tabela. Só que para jogos eu vi que estava errado. Então foi fácil de ver que ele estava errado porque eu usei uma informação mais do final, geralmente ajuda, tá? Então esse daqui não é a opção correta porque a linha de jogos ela não está trazendo a informação real. Certo? Ela teve algum erro no meio do caminho. O item B, a gente viu que tem a informação correta, mas ele não representa bem o que a gente quer. Vamos aqui para o último. Já deu spoiler aqui, né? O item C é o certo e o D é o errado. Mas vamos olhar o porquê disso. Vamos começar pelo item D. Tempo de uso do celular.
jogos, educação, redes sociais. Quando eu olho para jogos, ele está dando um meio aqui. Alguma vez você viu um número quebrado na tabela? Não, né? Tipo, não teve nenhum decimal na tabela. Então, por que está dando um meio? Quando eu olho para terça-feira, está dando aqui, em educação e redes sociais, 2,5, certo? Então, esse gráfico aqui ele já está estranho, porque ele está apresentando números decimais, quando eu estava trabalhando só com inteiros. Qual é o problema desse gráfico aqui, tá? Ele está todo certinho, as barrinhas, todo. Só que a escala dele está errada, tá? Aqui, em vez de ser 0, 1, 2, 3, tal, se você for analisar coluninha a coluninha, ele está trabalhando com uma escala de meio, 1, 2, 3 e por aí vai. Ele está numa escala de meio em meio. Esse é o único erro desse gráfico, tá? Se essa coluna aqui tivesse aumentando de meio em meio, em vez de aumentar de 1 em 1, ela estaria todo 100%, tudo bem? Então, esse gráfico poderia ser o correto se o eixo Y, se a escala estivesse correta. As coluninhas, ele está bem representado, tudo bem? Eu não vou olhar aqui cada um deles, senão a gente vai gastar muito tempo, mas confiem aqui, tá? Tipo, eu olhei em casa cada um deles. Por último, esse gráfico aqui. O que ele está mostrando? Ele está mostrando jogos, educação e redes sociais, são as cores, por dia. Só que, além disso, ele está empilhando. Então, ele está mostrando meio que o acumulado do dia, né? A gente vai ter que olhar caso a caso aqui, não tem o que fazer. Vamos começar com jogos. Jogos foi 1 hora, 2, 2 e 1. Essa barrinha tem 1 hora, tá ok. Essa de jogos tem 1 hora, tá ok. Essa daqui de jogos na quarta-feira tem 2 horas, tudo certo. 2 horas e 1 hora. Então, se eu olhar só para as barrinhas azuis, tá tudo certo. Certo? Está representando a mesma informação do que a tabela. Tranquilo? Vocês estão pegando? Está confuso? Não? Está chato? Vai ficar mais divertido daqui a pouco. Educação. Foi 2 horas, 3 horas, 4 horas, 2 horas e 3 horas. Vamos olhar aqui para a educação. Não é para olhar para o final da barrinha, porque ela está empilhada. Você tem que olhar para o tamanho dela. Tudo bem? A barrinha vermelha tem tamanho 2? Tem. Então, ela está ok. A barrinha vermelha na terça-feira tem tamanho 3? Tem 3 e era 3. Está tudo bem com ela também. A barrinha vermelha na quarta tem tamanho 1, 2, 3, 4. Tem tamanho 4. Tudo certo também. A barrinha da quinta vermelha tem tamanho 2. Tudo certo com 2 também. E a barrinha da sexta tem tamanho 3. Tudo certo também. Então, se eu olhei aqui todas as barrinhas de educação, todos os dias, elas estão no tamanho apropriado. Vamos olhar para a última barrinha, redes sociais. Teria que ter tamanho 2, 3, 1, 2 e 2. Será que está certo? 2, 3, 1, 2. Opa, 2 e 2. Está tudo certinho. Então, esse gráfico ele traz todas as informações que eu quero. Ele traz uma informação a mais, que é o acumulado por dia, mas está tudo bem ele trazer essa informação a mais. O problema seria se ele trouxesse informação de menos. Tudo bem? Como foi a letra B. Por isso que o item correto é o item C. Tá? Só revisando, então. A gente viu que o item B está incorreto, porque ele omite dados. O item A, ele traz o gráfico acumulado, o que eu não sei se isso seria incorreto, eu não sei dizer, mas com certeza está incorreto, porque aqui em jogos, o acumulado final está errado, ele está falando no gráfico que deu 8 horas, só que a gente viu que se eu somar tudo de jogos, vai dar 7 horas. Então, ele tem uma informação errada. O item dele está errado, porque ele está trazendo barrinhas de meio em meio, e a gente viu que os números todos são de inteiros em inteiros, então não poderia ser ele. E aí o item C está certo, você tinha que avaliar cada informação ali, mas ele está certo, porque ele traz todas as informações que estão na tabela de forma correta. Tudo bem aqui? Boa? Então a gente passou por uma questão um pouco mais simples de gráficos e tabelas, que foi essa nossa primeira questão.
Bem simples, né? Pegar a informação, regra de 3, questão que você tem que garantir esses pontos. A gente passou por uma questão normal, certo? Você tinha que ter cuidado ali para não supor os números, porque ele não te apresenta os números, mas você conseguia tomar algumas decisões com as informações que ele traz. E a gente passou por uma questão um pouco mais complexa dessa parte de gráficos e tabelas. Você tinha que analisar cada opção com detalhe. Tranquilo até aqui? Vamos para uma segunda parte aqui das nossas questões, que são as questões de potência. Todo mundo sabe o que é potência? Não? Uma dúvida? Potência é quando você multiplica o mesmo número por ele várias vezes. Então, 2 vezes 2 vezes 2. Você está multiplicando o 2 por ele mesmo várias vezes, certo? Geralmente, você fala que você pega tipo 2 e eleva a x. Esse x é o número de vezes que você está multiplicando ele por ele mesmo. Então, 2 ao cubo é igual a 2 vezes 2 vezes 2. E aí não é para multiplicar 2 por 3, né? 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 dá 8. Então, aqui a gente tem potências. Nas tabelas de potenciação apresentadas a seguir, faltam alguns valores, certo? Você tem um 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 à quarta, 2 ao cubo, 2 elevado a 4, 2 elevado à quinta. Aí tem a potência do 3 e você tem a potência de 10, tá? Os valores que preenchem corretamente os retângulos coloridos, esse retângulo, esse e esse, da tabela são. Então, ele quer saber quais são essas potências que estão faltando aqui. Vamos lá. Potência de 2, eu estou multiplicando 2 por ele várias vezes, certo? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, 2 ao cubo é o 2 multiplicado por ele 3 vezes, que dá 8, certo? Então, no quadradinho azul, eu já achei qual é o meu número, que é 8. Tranquilo? Tá, vamos para a potência de 3 aqui, então. 3 vezes só ele, 3 elevado a 1 é 3. Eleva ao quadrado, multiplica por 3 de novo, 9. Multiplica por 3 de novo, 27. Multiplica por 3 de novo, 81. Multiplica por 3 de novo, vai dar o 3 à quinta. Você poderia fazer essa conta. Ou você já sabe que é o 81 vezes 3. 81 vezes 3, 243. Tudo bem? Então, 3 elevado à quinta, 243. E para terminar, o 10 elevado a 0. Quanto é qualquer coisa elevada a 0? 1. Qualquer coisa elevada a 0 é 1. Por quê, tá? Vamos pensar voltando. Tudo bem? Aqui a gente já viu que era 8, né? 32 dividido para 2, dá quanto? 16, certo? Então, está aqui meu 16. Volta de novo. 16 dividido para 2, 8. 8 dividido para 2, 4. 4 dividido para 2, 2. 2 dividido para 2, 1. Por isso que a potência de 0 sempre é 1, certo? Se você fizer isso para qualquer número, vamos pegar aqui o 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Divide para 3, 3. Então, do 9 eu vim para o 3. Divide para 3 de novo, 1. Mesma coisa aqui, ó. 100 mil, divide para 10. É só cortar o 0, né? E aí fica 10 mil. Divide para 10, fica 1000. Divide para 10, fica 100. Divide para 10, fica 10. Divide para 10, fica 1. Certo? E a resposta até estava nessa tabela aqui, porque, olha, 2 elevado a 0 era 1. 3 elevado a 0 era 1. Então, você podia, se não soubesse disso, que 10 elevado a 0 é 1 também. Tudo bem? Então, a gente tem a nossa resposta aqui. 2 ao cubo dá 8. 3 à quinta dá 243. E 10 elevado a 0 dá 1. Tudo bem? E a gente tem aqui essa questão de potência. Vamos para a nossa próxima questão aqui. Também de potência, certo? Para a gente seguir nesse caminho aqui. O corpo humano é composto por células e as menores células podem medir 1 micrômetro, que é 1 centímetro dividido por 10 mil partes. Na unidade de centímetros, qual é a notação científica que representa corretamente 1 micrômetro? Tudo bem? Então, ele quer saber, 1 centímetro tem... Na verdade, ele quer saber 1 micrômetro tem quantos centímetros, tá?
E aí você vai ver aqui as potências com negativos. Tudo bem? Quer dizer que um micrômetro ele tem 0,000 alguma coisa de centímetros. A dúvida é quantos zeros tem ali. Tudo bem? 10 à quinta, você vai botando 0 na direita. 10 elevado a menos 5, você vai pegando 0,0000. Tudo bem? Boa. Vamos fazer as contas, tá? Um micrômetro, ele falou que é 1 centímetro dividido para 10.000. Tudo bem? Então, um micrômetro é 1 centímetro dividido para 10.000 partes. Show? Tranquilo essa parte? Tranquilo ou não? Tranquilo. Pô. 10.000 é 10 elevado a quanto? Olha, se for 10 elevado a 1, fica 10. Só tem um zero. Se é 10 ao quadrado, fica 10 vezes 10, 100. Se é 10 ao cubo, fica 1.000. Tem 3 zeros. Se tem 4 zeros, vai ser 10 elevado a quarta. Na dúvida, escreve, tá? Na dúvida, coloca aqui, ó. 10 elevado a 1 igual a 10. 10 ao quadrado é igual a 100. 10 ao cubo, multiplica isso por 10 de novo, é igual a 1.000. E aí você foi vendo que o número aqui da potência, ele vai dar o número de zeros que eu tenho. Tudo bem? Na dúvida, escreve, para não ficar com essa dúvida. E aí, vamos lá. Um micrômetro tem 1 dividido para 10 a quarta. Tá? Quando você divide por uma potência, se você quer levar ela para cima, o que você pode fazer? Você pode subir o número e trocar o sinal da potência. Tudo bem? Então, dividir por 10 a quarta é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 4. Tudo bem? Por que isso, tá? Vamos entender aqui. 1 dividido para 10. Quanto é 1 dividido para 10? 0,1. Quanto é 1 dividido para 100? 0,01. 100 é o quê? 10 ao quadrado. 1 dividido para 10 ao quadrado é a mesma coisa que 0,01. 10 elevado a menos 2. Certo? Então, dividir por uma potência é a mesma coisa de sobe a potência e troca o sinal. Tudo bem aqui? Então, como eu tinha uma divisão por 10 à quarta, significa que eu estou multiplicando por 10 a menos 4. Tá? E aí fica a letra B, 10 a menos 4. Pessoal, a gente já passou por 5 questões aqui, tá? 3 de gráficos e tabelas e 2 de potências. Vocês acharam alguma dessas questões mais complexas ou todas tranquilas? Como é que vocês estão até aqui? Tá? Isso foi 25% da nossa prova, tá? Tipo, 25% das provas que vocês vão ter no 9º ano, um pouquinho na primeira série também, vai passar por essas informações, por potências, gráficos e tabelas, tá? Vamos seguir para uma próxima parte, que também é bem acessível, que é reta numérica, tudo bem? Que é colocar os números, seja inteiros, seja decimais, numa reta numérica, tá? Isso cai bastante para vocês também, tá? Cada porção de 30 gramas de biscoito contém 2,3 gramas de proteína, 4,5 gramas de gorduras, 1,6 gramas de gorduras saturadas, não contém gordura trans e tem 1,1 grama de fibra alimentar. O ponto P representa a massa de um desses itens da composição do biscoito. Esse item é... Vamos lá. O ponto P ele está entre o 1, depois do 1 e antes do 2. Certo? Então, ele tem que ser maior do que 1 e menor do que 2. Inclusive, ele está bem próximo do 1. Então, ele não pode ser tipo 1,9. Ele tem que ser mais próximo do 1. Tudo bem? É essa informação que eu tenho. Pode ser a proteína? Não, porque ele está falando que são 2,3 gramas. Isso passaria do ponto 2. Então, eu já vi que não é proteína. Pode ser gorduras totais? Está em 4,5 gramas. Então, não pode ser gordura total. Pode ser 1,6 grama de gordura saturada? Até poderia, porque está entre 1 e 2. Só que 1,6 ele está mais para depois da metade do que antes, né? Tipo, bem aqui é como se fosse 1,5. Então, 1,6 ele teria que estar um pouquinho depois. Então, não é gordura saturada. Não é gordura trans, porque tem um peso.
ou senão estaria bem marcado aqui no 0. Então, tem que ser fibra alimentar, que dá 1,1. Tudo bem? Então, esse daqui é o item correto. Fibra alimentar, 1,1 gramas. Tranquilo? Só lembrando para vocês que quando a gente olha para negativos na reta numérica, você tem que ter um pouquinho mais de cuidado, tá? Então, vamos só lembrar aqui. Onde vocês marcariam menos 1,1? Entre o menos 2 e o menos 1. Tá aqui o menos 2 e menos 1. Então, você está dizendo que está entre essa parte aqui, certo? Mais perto do menos 2 ou mais perto do menos 1? Mais perto do menos 1. Boa. Então, ele ficaria aqui. Então, quando você está olhando para os negativos, você tem que ter cuidado, porque o que é pior para você? É ter uma dívida de R$2 ou uma dívida de R$1? A dívida de R$2, ela é pior, então ela é mais negativa. Então, nos negativos, você tem que ter cuidado, porque quanto maior o número, maior o algarismo, né? Menor é o número, porque tem um sinal de menos na frente. Então, você está andando aqui, quanto maior o valor, menor o número, você está andando para a esquerda, tá? Então, só para ter cuidado quando a gente está trabalhando aqui com números negativos na reta numérica. O Júnior percorreu 1/4 da distância entre duas cidades, certo? Então, tem aqui a distância. Ele percorreu 1/4, 25%. E ainda faltam 84 quilômetros, tudo bem? Então, os 3/4 que faltam, essa parte final, ela vale 84 quilômetros, tá? A distância total dessa viagem corresponde a... E a gente vai fazer as continhas. Basicamente é montar uma regra de 3, né? Tipo, 3/4, que é o que falta da viagem, valem 84 quilômetros. Quanto vale o total? Tudo bem? Tem uma outra forma mais simples de fazer também, que é se aqui são 3/4, quanto vale 1/4? Você pode pegar o 84 e dividir para 3. Quanto é que dá 84 dividido para 3? 60 dividido para 3 dá 20. 24 dividido para 3 dá 8, 28. Tudo bem? Então, a gente viu que cada pedacinho aqui de 1/4 vale 28 quilômetros. Quanto vale o todo? Multiplica para 4, certo? E aí, 25 vezes 4, 100. Do 28 para o 25 falta 3. 3 vezes 4, 12. 100 mais 12, 112. Então, tem que ser o item C. Voltando aqui, a gente acabou fazendo de cabeça, mas... Voltando aqui, a gente sabe que este pedaço todo aqui vale 84 quilômetros e 3/4 da viagem, e ele quer saber quanto vale o pedação todo. Boa, aqui então a gente faz a regra de 3, 84 quilômetros são 3/4, x vale 1, você sai fazendo as contas, 84 vezes x, vezes 1, desculpa, é igual a 3/4 vezes x, passo o 4 multiplicando, passo o 3 dividindo, você faz a continha e dá 112 quilômetros. Tudo bem? Aqui vocês vão ter várias questões de frações, de proporcionalidade, de regra de 3, com o mesmo estilo, tá? Como a gente só tem mais uns 15 minutinhos, eu vou pular um pouco dessas questões, eu vou ler rapidinho para vocês interpretarem a questão, mas a gente não vai resolver aqui, a resolução está no material, certo? Então, para asfaltar 20 quilômetros de estrada, foi contratada uma empresa que fez o serviço em 2 etapas. Na primeira etapa, ela asfaltou 2/5, e na segunda etapa, ela asfaltou o restante. Quantos quilômetros foram asfaltados na segunda etapa? Asfaltei 2/5, 0,4 na primeira etapa, 3/5, 0,6 na segunda etapa. Então, basicamente, o que ele quer é que eu faça 20 quilômetros vezes 3/5. Tudo bem? 20 vezes 3, 60, dividido para 5, 12. Então, tinha que dar 12 quilômetros. Certo? De novo, eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui, só para a gente conhecer as questões, mas elas estão com a resolução disponíveis para vocês também tentarem depois. Tudo bem? Em um jogo de basquete, de 60 arremessos que o Eduardo fez, ele tentou arremessar 60 vezes, ele arremessou 60 vezes, ele acertou 36. Qual é o resultado, qual é a razão? Razão é a divisão, tá? A divisão entre o número de cestas que ele fez e o número de arremessos.
certo? Então, qual é a divisão? Quantas cestas ele acertou, dado quantas cestas ele arremessou? Basicamente, dividir os dois números, é bem direto mesmo. Então, ele acertou 36 cestas de 60. Aí você pode facilitar um pouco as contas também. Dividir tudo para 6. Ele acertou 6 de 10. E aí, como ele quer a fração equivalente, ele quer um número que represente isso, você pode dividir para 2 de novo, que é 3/5. Então, letra D, 3/5. Tudo bem? Questão de fração equivalente, tá? Uma parte de questões que vai cair para vocês também é de probabilidade. Então, essa daqui vem um pouquinho nesse caminho, tá? Ou de contagem. A Juliana coordena uma escola de dança onde estudam 7 meninas e 3 meninos, certo? A escola vai participar de um festival e aí ela deve inscrever uma dupla de dançarinos que tem que ter uma menina e um menino. Essa dupla tem que ter essas condições. Considerando que todas as crianças podem participar, todas as 10, de quantas maneiras possíveis Juliana pode montar a dupla que vai representar a escola no festival? Certo? Aqui é aquele mesmo tipo de questão de eu tenho 7 camisas, 3 calças, quantas formas diferentes eu posso me vestir? Tudo bem? É você fazer essa contagem. Olha, a menina 1, ela poderia estar com par com o menino 1, com o menino 2, com o menino 1, o menino 2, ou com o menino 3. A menina 2, a mesma coisa. A menina 3, a mesma coisa. O que você está fazendo aqui? Você está somando 3, com 3, com 3, com 3. Quantas vezes? O número de meninas que existem. Então, a forma mais simples de fazer questões assim, quando os eventos eles são independentes, tudo bem? É você só multiplicar as coisas que você tem. Então, eu tenho 7 opções de meninas vezes 3 opções de meninos. E aqui eu estou fazendo essa mesma contagem de forma mais breve. O que significa o evento ser independente, né? A menina que eu seleciono interfere de alguma forma o menino que eu seleciono? E o contrário, o menino que eu seleciono interfere na menina que eu vou selecionar? Então, são coisas independentes. Uma não afeta a outra. Quando as coisas elas são independentes, a forma de você contar é fazer a multiplicação. Tudo bem? E aí, 7 vezes 3, 21 opções. Tudo bem? Vamos fazer uma outra questão aqui, similar. A sala em que a Mariana estuda, ela tem 20 estudantes e todos os dias a professora sorteia um estudante para falar sobre o livro que está lendo. Em certo dia, a Mariana contou que 4 estudantes faltaram. Logo, ela concluiu que a probabilidade dela ser sorteada nesse dia era igual a... Se tinham 20 estudantes e 4 faltaram, quantos estudantes estavam naquele dia na sala? 16 estudantes. A Mariana ela é só uma. Então, só tem um evento, uma coisa que ela pode ser selecionada, certo? Tipo, só um caso que ela pode ser selecionada. Então, tem um caso aqui que ela pode ser selecionada. Dentre quantas opções? Dentre 16 opções, porque 4 pessoas faltaram, essas 4 opções não estão disponíveis. Então, basicamente, a resposta é 1 sobre 16. A probabilidade é daquele evento acontecer, que é ela ser sorteada, só existe um caso, dividido para todos os casos possíveis. Os casos possíveis, nesse caso, eram 16. Tinham 16 pessoas na sala. Então, a resposta, a probabilidade dela ser sorteada é 1 sobre 16. Tudo bem? Então, a gente fez aqui cerca de 60% da prova já, tá? Cai um pouquinho de probabilidade, cai um pouquinho de reta numérica, mas cai bastante gráficos e tabelas, cai bastante regra de 3. Tudo bem? Ler a questão, interpretar e fazer essas regrinhas de 3. Show? Tá. O que mais cai na prova? Que são questões um pouquinho mais complicadas, aquelas questões eram as mais fáceis, as mais iniciais, certo? As questões um pouquinho mais complicadas que caem é de geometria, ou de medidas e grandezas, questão de perímetro, de área, de triângulos, de quadriláteros e por aí vai. E aqui a gente vai ter tanto a questão 12, quanto a questão 13, quanto a questão 14 de geometria,
a 15 também, a 16 também. Então, cai um volume alto dessas questões, tudo bem? E o que mais cai depois disso, que é um pouquinho mais complexo, vai cair funções, certo? Então, as questões finais ali um pouco mais complexas são essas de funções ou de gráficos de funções. E a questão 18, a questão 19 e a questão 20 são essas de gráficos e funções, tá? Eu vou pular para essa última parte, da 18, 19 e 20, para mostrar um pouquinho dessas questões para vocês. Principalmente a 19 e a 20, que é só analisar o gráfico, tá? Todo mundo sabe bem o que é uma equação de primeiro grau? Equação de primeiro grau é uma equação linear. É quando você tem uma linha, quando você tem a reta, tá? É aquela famosa y igual a ax mais b. Tudo bem? Equação linear. A equação linear ela pode ser crescente, pode ser decrescente, ou ela pode ser constante. Tudo bem? Quando ela é crescente, quer dizer que quando o meu x aumenta, o meu y aumenta. Então, esse A aqui, que a gente chama de coeficiente angular, ele tem que ser positivo, certo? Se eu te der mais x reais, o valor que você tem acumulado aumenta. Quando ela é decrescente, quer dizer que quando o x aumenta, o y decresce. Então, o coeficiente angular, o azinho, ele tem que ser negativo, certo? E quando ela é constante, quer dizer que se eu mudar o x para cima ou para baixo, isso não afeta o y. Então, quer dizer que esse coeficiente ele é zero, porque a nossa equação fica só y igual a b, uma função constante. Tudo bem? Boa. Assinale a alternativa que apresenta o gráfico, onde o gráfico representa a equação linear y igual a 2x menos 2. Certo? O coeficiente angular dessa equação, ela está positivo ou negativo? Se eu aumento o x, o que está acontecendo com o meu y? Aumentando, certo? Se o x era 1, eu tinha um certo valor. Se o x era 2, esse valor ficou maior. Então, minha função ela tem que ser crescente. Todas aqui estão crescentes também, então está tranquilo, né? Se o x for 0, certo? Vamos olhar para alguns pontos mais específicos dessa função, tá? Se o meu x for 0, certo? Se eu zero isso daqui, quanto é que fica o y? Vamos lá, pessoal? Está divertido aí? Se o meu x for 0, o y fica menos 2. Vamos aqui. Quando o x é 0, nesse item D, o y deu menos 2. Ele deu 2 de altura, né? Pode ser o item D? Não, acabei de ver que era menos 2, né? Então, quando o x foi 0, o y deu 2. Então, não é o item D. Se o x for 0 nessa daqui, quanto dá o y? Se o x for 0, o y está dando 1. Então, não é o item A. Se o x for 0 nessa daqui, olha, se o x for 0 nessa daqui, o y está dando lá embaixo. Pode ser o item B, certo? Pode ser que seja o item B. E se o x for 0 aqui? Ele está cruzando mais ou menos aqui, ele não está no negativo, tá? Então, não é também o meu item C. Inclusive, no item C, ó, ele está aqui falando que quando x é 1, o y é 1. Quando x é 2, o y é 2. Quando x é 3, o y é 3. Então, ele está bem certinho aqui. Quando o meu x é 0, o y está no 0. Então, olhando só para essa informação, só para o x, quando o x é 0, quando é o y, eu já consegui eliminar 3 itens aqui. E aí eu sei que é o item B. Tudo bem? Esse tipo de questão cai recorrentemente também. Tipo, você analisar uma função e olhar o que acontece no gráfico. Tá? Só para a gente finalizar, vamos para essa última questão aqui, que ele pergunta a mesma coisa. Qual é o gráfico que descreve a função L igual a x ao quadrado menos 10x mais 5. Tudo bem? Vamos fazer a mesma lógica, chamar o x de 0? Quando o x é 0, quanto dá o L? X ao quadrado, 0 ao quadrado, dá quanto? 0. Menos 10 vezes 0, dá quanto? 0. Então, quando o meu x é 0, o meu y, o meu L, deu quanto? 25. Vamos olhar que questão tem esse ponto. Ponto 0, qual item, né? Tem o x igual a 0 e o y igual a 25. Quando o x for 0 nessa função aqui,
Onde é que está meu y? Vem aqui, vocês concordam? O x deu 0, x0 é isso aqui, o y deu menos 5. Então, não pode ser o item A. Se o x for 0 aqui, o y está dando quanto? Ele está me falando, ó. Quando o x é 0, o y é 5. Então, não pode ser o item C. Quando o x for 0 nessa função aqui, o y está dando negativo. Então, não pode ser o item D. E nessa daqui, ele não me fala o número exato, mas eu vejo que essa função está subindo bastante, né? Então, pode ser que aqui seja o 25. Como as outras não tinham essa opção, tinha que ser essa. Só para a gente validar aqui, ele me dá um ponto bem importante. Esse daqui. Que ponto é esse? Esse ponto x é igual a 5, certo? E o y, a altura, está dando 0. Então, ele está falando que se o x for 5, a altura tem que dar 0. Tudo bem? Vamos jogar isso na equação? Se o x for 5, quanto vai dar? 5 ao quadrado, só para a gente finalizar. Se o x for 5, vai dar 5 ao quadrado, que é 25. Tá difícil aqui, né? 25 menos 10 vezes 5, 50, certo? Menos 50 mais 25. Tá bem difícil aqui, mas acho que vocês estão... Não sei se o Tapioé escreveu a letra, né? Aí ficou 25 menos 50 mais 25, certo? 25 mais 25, 50. Menos 50, 0. É realmente esse ponto? É, né? Quando x deu 5, y deu 0. Então, isso me deu confiança para falar que é o item B mesmo. Tipo,